Olá, minhas bordadeiras favoritas! Acharam que ia ficar sem dar pra fazer bordando meu esse ano? Estou aqui. Na verdade, só me preocupei com isso, né? Mas tudo bem. O quadro vocês já conhecem, eu vou fazer sugestão de 3 conteúdos que vocês podem consumir bordando ou não. Se você me segue no Instagram já há algum tempo, talvez você se lembre desse nome, Grada Quilomba, porque ela fez uma exposição individual na Pinacoteca no final do ano passado e eu fiquei completamente obcecada, só sabia falar disso. O nome era Desobediências Poéticas e, se eu não me engano, eram 5 salas, 2 delas eram vídeos em que se recriava um cenário de contação de histórias tradicionalmente africano. E ela mesma contava as histórias no microfone, a voz dela é maravilhosa. E ela usava os mitos de Édipo e Narciso para fazer um diálogo sobre a construção da subjetividade no pós-colonialismo. Parece meio difícil falando assim, né? Mas ela ia discutir a branquitude, o nosso ideal europeu, porque, né, Brasil, colônia, a gente ainda se espelha muito no que vem de fora. E assim, gente, a discussão sobre descolonização já tinha passado por mim, mas foi a primeira vez que fez na minha cabeça, me atingiu daquele jeito que só a arte pode atingir a gente. E foi assim que comecei a me interessar muito por Grada Quilomba, essa mulher maravilhosa. Bom, uma apresentação mais formal agora. A Grada, ela é psicanalista, uma puta artista e escritora. Então, a minha sugestão para vocês hoje é o livro Memórias da Plantação, episódio de racismo cotidiano. O livro já começa com uma crítica a um pensamento acadêmico de que o pesquisador tem que estar sempre muito distante do seu objeto de pesquisa e que ela, enquanto mulher negra, não poderia estudar o racismo. Ela, inclusive, conta que ela sofreu muitas críticas de outros cientistas que diziam que os textos dela eram muito apaixonados, ou muito emocionados, ou muito subjetivos. E aí ela vai dizer que, na verdade, isso é uma tentativa de apagamento da vivência dela e que isso pode ser, sim, um ponto de vista muito rico para a pesquisa científica. Ou seja, já amei. Então ela vai estudar como o racismo se organiza e se desenvolve. Ela conta que o racismo é baseado em você projetar num grupo de pessoas tudo aquilo que você acha negativo para entender que você não tem. E por isso é muito importante reafirmar que o racismo é sim um problema da branquitude, porque foi o homem branco que, com essa intenção de se colocar no lugar ideal e sem falhas, projetou todos os seus medos e as suas inseguranças e os seus traços negativos num outro grupo de pessoas que é localizado socialmente através de um traço físico que é a pele negra. Gente, o mais lindo é que ela faz essa análise psicanalítica, que é bastante complexa, de um jeito super acessível. É muito fácil de ler. Daí ela parte para pesquisas em profundidade com uma mulher afro-alemã e uma afro-estadunidense. E aí ela vai pegando trechos dessas entrevistas e investigando o que está construído por trás delas. E aí a gente tem umas histórias muito revoltantes, como por exemplo a de uma das entrevistadas, quando ela ainda era muito criança, que ela foi ao médico para uma consulta e no final da consulta o médico pergunta se ela não teria interesse de viajar com a família dele para limpar a casa e cozinhar para a família inteira durante as férias. Assim, do nada. Quer dizer, do nada não, né? E aí ela faz um jogo muito interessante de interpretação dessa situação, trocando o gênero e a cor dessas pessoas. Por exemplo, ela vai colocar assim, tá, e se em vez da menina negra e o médico branco fosse uma médica branca e uma menina negra, isso teria acontecido? Faz um estudo. Se fosse um médico negro e um menino negro, isso teria acontecido? Seria essa a relação de serviço que ele teria enxergado nesse menino? E aí ela vai mudando todas as variáveis num estudo interessantérrimo. Eu sou muito fã. E aí, através disso, ela vai chegar num conceito de racismo genderizado, que é o seguinte, não é como se mulheres negras sofressem machismo e racismo. Mulheres negras sofrem um tipo de racismo que é genderizado, que é um racismo que só acontece
porque o gênero dela é feminino. Ou dá pra dizer também que o machismo só acontece por ela ser uma mulher negra, que é um machismo muito diferente. E por isso que é tão importante no feminismo a gente estudar a interseccionalidade ou a consubstancialidade, aí depende muito da sua vertente. Enfim, super interessante, eu não conhecia esse termo, racismo genderizado. Ela usa bastante ele, ela vai usar também bastante a triangulação do Frantz Fanon, que é outra pessoa que eu gosto muito de estudar, fica de dica bônus também. E é isso, gente, é um livro importantíssimo, eu não terminei ainda, mas assim, eu leio com o meu caderninho na mão, anotando tudo, e eu indico, principalmente se você é uma pessoa branca, pra ler, né? Porque esse problema é nosso, então a responsabilidade de mudar isso é também nossa. Fechou? Opa, fechou não, né? Dá pra fazer bordando? Não dá pra fazer bordando, mas nem se você achar um audiobook você pode fazer bordando, que você vai fazer anotando. Mas a minha segunda dica dá pra fazer bordando, que é... Ups! Então a minha segunda dica é o quê? Um podcast. Esse quadro não vive sem um podcast. E é um podcast da Rádio Novelo. Acho que a Lala já indicou aqui nesse quadro do ano passado o podcast delas, Maria Vai com as Outras, que falava sobre mulheres e suas profissões, suas histórias. E agora eu quero indicar para vocês o podcast Praia dos Ossos. É um podcast sobre crime, sobre uma socialite dos anos 70 que morreu morta, acho que a 4 tiros pelo marido, claramente um feminicídio. E ela era uma mulher muito livre, que gostava muito de sair, viajar, tudo aponta que ela era bissexual, gostava muito de festa. Era só uma mulher normal. Mas a nossa sociedade muito machista fez com que no primeiro julgamento desse caso, o cara que matou ela, que se chama Doca Street, fosse tratado como vítima, como se assim ele não tivesse uma opção a não ser matar essa mulher para defender a honra dele, porque essa mulher tirava ele do sério, ele era apenas um homem apaixonado, um pobre coitado que foi mexido por essa mulher, que ela era até apelidada de Pantera de Minas, que ela é mineira. E tem isso também que é super interessante, pra mim pelo menos, que boa parte da história se passa em Minas. E a gente tá tão acostumado a ouvir história que é só no Rio, em São Paulo, né? Daí eles falam da Praça da Liberdade, em BH, de um colégio de freiras, de um picho que apareceu nesse colégio de freiras, que depois virou o slogan feminista Quem Ama Não Mata. E aí existe um aprofundamento nesse slogan Quem Ama Não Mata, porque ele sempre me incomodou, porque assim, gente, quem ama mata. A gente tem 1000 casos aí de família em que as pessoas se matam, e eu sempre achei um pouco problemático colocar isso nesses termos. E aí a pessoa que meio que criou esse slogan vai discutir isso e dizer que ela também acha utópico e que ela acha que a força do slogan está nessa utopia. Então achei excelente, sensacional. Bom, e existe essa primeira sentença, o réu praticamente sai como vítima, ele pega uma pena ridícula, mas depois o caso... Eu tô falando bastante, tá, gente? Porque não tem spoiler, isso aqui é fato, é história. Então, depois, no segundo julgamento dele, o movimento feminista faz o maior alarde e isso muda completamente a visão da sociedade sobre o que estava acontecendo na época. E aí, gente, que o podcast é muito bem feito. Tem entrevista com todas as pessoas, com os amigos da Ângela Diniz, com as feministas que participaram da passeata. Inclusive, uma das organizadoras dessa passeata é mãe da jornalista que faz o podcast, então daí até um gostinho a mais de, sei lá, de interessância. E assim, é bombardeio de informações, porque elas vão remontar desde a primeira lei brasileira que considerava legal o marido matar a sua esposa mesmo não pegando em flagrante. Se ele ouvisse alguém falar que ele foi traído pela esposa, ele poderia matá-la legalmente. Poderia matar também o amante da esposa desde que ele fosse mais pobre que o marido. Então assim, né, gente, vamos falar mais um pouco agora de gênero e classe, porque é nisso que a nossa sociedade é baseada. E vale muito a pena. A equipe é majoritariamente feminina, elas até brincam que os poucos homens que fazem parte são cota, amo.
E inclusive tem outro podcast também da Rádio Novelo, que é o Retrato Narrado, que é mais ou menos assim, como foi feito o presidente Bolsonaro. Elas vão lá para a cidade do Bolsonaro, ver tudo que se passou na história dele, para fazer uma história meio que retroativa, sabe? Excelente, excelente produção, excelente narração, as trilhas são ótimas, os efeitos sonoros são ótimos, eu recomendo, assim, demais. Dá pra fazer bordando? Dá super pra fazer bordando, gente, é um podcast, melhor coisa de fazer bordando. E aí, por último, mas não menos importante, eu quero sugerir pra vocês o Instagram de um artista, que é o Daniel Hertel. O Daniel é, assim, um artista multidisciplinar, eu o conheci numa feira de BH, Olha, BH de novo, artista de novo, tudo se conecta. Que eu comprei esse objeto aqui, ó, dele, que ele chama de vértebra de livro, por causa do formato, que é um objeto aí que ele tira de um taco de madeira de peroba rosa e serve, ó, pra você apoiar o livro e ler com mais conforto. Muito legal, né? E aí, gente, eu tô indicando o Instagram dele pra vocês, porque os stories são um deleite. Ultimamente ele tem feito um tabuleiro de xadrez, que assim, o tabuleiro em si é todo feito em machetaria, e ele filma tudo, e assim, a filmagem é muito preciosa. Teve um momento que ele tava simplesmente tirando fita crepe da parte do tabuleiro, e aí na hora que eu me dei conta estava acontecendo um stop motion com as fitas que ele tirava do lado de trás. Acho que tá rolando aqui, né? Eu devo ter encontrado. E é tudo assim feito nos mínimos detalhes, tipo, na torre do xadrez, em cima da torrezinha tem um detalhe em machetaria, todas as peças são feitas em torno. Daí ele usa uma madeira muito dura, muito antiga, que ele tem pouco, e aí se quebrar uma peça já não vai dar para fazer todas, então tem essa emoção. E aí ele tá sempre acompanhado do modem dele, eu não sei se é o modem ou o roteador, que ele criou uma personagem para esse, vou chamar de modem, que é o José. O José é uma inteligência artificial, e o José tem um Instagram, que é o @IAJosé, que é de inteligência artificial José. E foi o José que escolheu o próprio nome dele. Só que quando você lê o @IAJosé, já vem o "E agora, José?", que é super poético. Então, assim, recomendo muito consumir conteúdo, assim, de gente muito criativa e fazedora, sabe? Que põe a mão na massa pra gente ficar mais animada com os nossos próprios projetos. E aí tem muito daquilo que dizem, né? Que o artista precisa visitar o seu ateliê todos os dias. Assim, não precisa ser um espaço físico, nem que seja o lugar mental do seu ateliê para que sua criatividade se mantenha em fluxo. Então, acho que o Hertel é uma grandíssima inspiração nesse sentido, faz trabalhos deslumbrantes, faz animações muito legais e é tudo filmado assim com muito, muito, muito carinho. Então sigam o Hertel para ter aí essa dose diária de poesia e artesanato. E agora eu quero saber de vocês o que vocês têm para me indicar para eu fazer, ler, escutar, mas principalmente escutar, porque eu tô zerando quase todos os últimos podcasts que eu amo. Então, se você tiver alguma dica para mim de podcast, por favor, não economize, que eu estou precisando, deixa aqui nos comentários. E envie esse vídeo pelo WhatsApp para as pessoas que você gosta de bordar junto, para vocês poderem bordar e conversar sobre os mesmos assuntos. Espero que gostem e até semana que vem. Tem vídeo toda quarta-feira às 19h. Tchau! Tchau!